Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 2 a 8 de junho. Qual o tema que eu separei para nós trocarmos uma ideia? Conecte o poder de Vênus, decisões. Então, nessa semana nós temos Vênus em proeminência, vamos falar bastante sobre ele e principalmente desse posicionamento novo que ele terá a partir de sexta-feira. Então eu diria, já vou mostrar isto para vocês aqui na movimentação astral, que nós temos um momento de encerramento do ciclo de Vênus, porque ele está fechando a sua energia em um signo, e ele se renova a partir de sexta-feira. Mas por que ele entra em proeminência? Porque a partir de sexta-feira, que por um acaso é o dia de Vênus, ele vai entrar em um signo ou o arquétipo zodiacal que ele está em casa. E quando um planeta ele entra em domicílio, ou seja, em casa, que é assim que nós falamos na astrologia, ele adquire muita força. E a partir do momento que ele adquire essa força, nós que gostamos de astrologia precisamos aprender a conduzir essa energia. Porque se nós não conduzirmos da forma adequada, como sempre, observando cada qual as suas experiências, isso pode ser impactado em nós de uma forma desfocada. Aí a energia de Vênus entra nos desafios. Como eu sempre falo aqui, eu nunca trago o receituário pronto, porque para mim, uma astrologia no sentido de trabalhar seriamente esse influxo dos astros demonstra que cada um de nós tem as suas próprias experiências. E através das nossas próprias experiências, a gente pode conduzir isso de uma forma que a gente adquira fluência, ou, se a gente deixar para lá, os desafios podem se acentuar, ok? Então esta é a movimentação astral da nossa conversa, novamente digo, onde Vênus está com uma extrema fluência. Vou mostrar agora aqui no mapa para vocês o que ocorre. Aqui nós temos o mapa de hoje, dia da postagem do vídeo, 2 de junho, segunda-feira. Vênus ele está encerrando essa semana o seu ciclo em Áries, em conjunção com um ponto que se chama Quiron, porque ele não é um planeta. Quiron representou, num determinado momento, quando ele foi descoberto, um corpo celeste que era avistado, mas depois, com o tempo, ele sumiu. Então, muitas pessoas até consideravam que esta energia da descoberta de Quiron, isso foi no século passado, obviamente, e esta energia representaria na astrologia grandes mudanças, mas aí ele sumiu. Aí os astrólogos falaram o seguinte: sempre quando vem uma mensagem celeste, que seria o avistamento dele, poderíamos dizer a descoberta, por mais que ele tenha sumido, algum sinal tem. Então eles viram que a energia de Quiron, ou Quiron, se assim você preferir dizer, essa energia representava uma força de cura da nossa própria alma. E a energia de Quiron, o centauro ferido, caso você nunca tenha ouvido falar, que representa diretamente aquele ser ou mesmo divindade, por que não, que tinha todo o poder da manipulação dos remédios, da cura, mas ele não conseguia curar si mesmo. Então é muito interessante, caso você nunca tenha ouvido falar do mito de Quiron, ou Quiron, procure pesquisar um pouquinho. É exatamente isso que Vênus está fazendo agora. E coincidência não existe, porque os astrólogos mantiveram a movimentação desse sinal celeste como uma força que ainda é aplicada na astrologia, compreenderam? Por isso que não é diretamente um planeta. E o simbolismo dele é o quê? É a circunferenciazinha de um planeta com o K de Quiron. E Vênus, agora que vem a grande chave da semana, se ele faz esse fechamento em Áries, e como eu sempre digo, isto é para todo mundo, seja qual for o seu signo, da metade do vídeo para o final, aí eu trabalho o desenvolvimento no sentido pessoal, ok? Então tudo que eu falar agora, nessa primeira parte do vídeo, sempre temos pessoas novas aqui, nós precisamos compreender que é para todos, ok? Então, este fechamento de Vênus, que vai até quinta-feira, traz o reposicionamento ou novo posicionamento de Vênus em Touro, que é onde Vênus está em casa. Olha aqui, vou fazer a movimentação e vocês vão ver. Hoje, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Sexta-feira, Vênus se encontrará no início de Touro. E aí começa
todo o nosso trabalho que nós vamos conversar agora, mas para que ele tenha uma fluência legal, nós precisamos primeiro, agora eu retorno, olha aqui, segunda-feira novamente, precisamos trabalhar esse fechamento, que vai até quinta-feira. A energia de Áries conduzindo Vênus, que após tudo que nós precisamos trabalhar até a sexta-feira, nós temos depois a proeminência dessa energia, podendo ser trabalhada como uma força maravilhosa de Vênus, que é o magnetismo, trabalhar as coisas que nós gostamos, que temos prazer, principalmente com a energia de Touro, que é um signo de terra, onde as coisas são firmadas verdadeiramente na nossa vida com um coração bem resolvido. Olha que dica e toque legal, que dá para você usar isso em tudo, carreira, trabalho, relacionamentos ou qualquer experiência que você esteja envolvido. Mas para que a gente consiga isso não se transforme em teimosia, em energias cristalizadas e estagnadas, inicialmente nós precisamos trabalhar este posicionamento que está firmado agora. Então, com isso, todo mundo entendeu a energia de proeminência na semana. E uma curiosidade que eu já lanço para todo mundo e não é difícil de entender, se vocês observarem o Sol, ele está em Gêmeos, e Gêmeos é o signo posterior a Touro. Então a energia do posicionamento de Vênus está anterior ao Sol. Então nós podemos analisar todas as experiências que já passamos. Coisas que possivelmente estamos vivendo, que ou estão neste fluxo de cura da alma, onde agora, a partir de sexta-feira, nós vamos nos sentir seguros, felizes, estáveis, com muita energia bem resolvida e firmada em nós com a égide de Vênus, ou vem os bloqueios que nós teremos firmado em nós, posse, teimosia, estagnações. Então, tudo que Vênus demonstra a partir dessa semana são experiências que podemos já estar vivendo há semanas, meses ou, por que não, anos, dependendo cada qual do que vive. Porque Vênus, chega um determinado momento, ele passa pela energia do Sol e ele fica nos signos posteriores. Isso é um ciclo venusiano. Vou mostrar para vocês aqui para que vocês entendam. Olha aqui. Vênus está, olha aqui o Vênus e o Sol. Vênus está agora no meio de 2025, anterior ao Sol. Olha aqui, ele está fechando Áries novamente, vai ingressar em Touro. E tudo isso representa uma energia que está em signos anteriores ao Sol. Então o Sol já iluminou e Vênus está passando por tudo que o Sol já demonstrou para nós. Agora observem, eu vou adiantar, olha aqui novamente, estamos no meio do ano. Agora olha, observe Vênus e o Sol. Vocês vão ver que existe um momento que Vênus passa o Sol. Olha aqui, a data está aqui. Vou antecipar de 10 em 10 dias, olha como ele está chegando. Olha aqui e olha o Sol. Aí ele vai seguindo. Chega um determinado momento que Vênus, ele se encontra com o Sol. Olha aqui, ó. Isso vai ocorrer no final do ano. Estão vendo aqui, ó? Ele se encontra com o Sol e ele passa o Sol. Na entrada de 2026, ele já passou o Sol. Estão observando aqui o meu mouse? E aí ele segue adiante o seu movimento. Então, na atualidade, Vênus está anterior ao Sol. Agora fica claro. Todo mundo já entendeu que essa energia está em proeminência. Chega em um signo onde ele está em casa, que na astrologia chamamos de domiciliado. Temos que aprender a lidar com esse tipo de força. Mas o que precisamos compreender é que agora ele está anterior ao Sol. Acredito que agora ficou claro. Então, este movimento dele de fechamento em Áries e ingresso em Touro demonstra que tudo que a gente deve analisar com bastante critério, nós já temos experiências. Nós já tivemos condições de observar, seja qual for o tipo de prioridade da sua vida.
o que o Sol já passou, iluminou e demonstrou, olha, isso não está legal, isso precisa ser trabalhado, ou por que não, por isso que eu falei que os dois lados estão sempre presentes, experiências que estão fluindo, que agora vão se firmar e se consolidar na sua vida, então cada qual deve analisar isso agora. Olha o resumão dessa parte inicial, mas vamos nos aprofundar ainda, para que todo mundo entenda como trabalhar essa energia. Nós temos uma possibilidade de enxergar nas experiências que são as principais, se nós sentirmos prazer, alegria, poder de realização, se nós temos solidez, segurança na experiência, ou se tudo está estagnado, complicado, cristalizado, cheio de teimosias. Novamente, experiências que nós já passamos. Então não fique preso em coisas que possivelmente você fala assim, mas estou sentindo isso agora, é uma experiência nova. Gente, ontem já é uma experiência passada. Por isso que a energia de Gêmeos, que está também com outro domicílio, vejam como nada é coincidência no movimento celeste. Junto do Sol, com Mercúrio, aqui em Gêmeos, este domicílio demonstra todas as conexões. Porque isto representa nós na nossa própria vida. Mercúrio, ele vai demonstrando tudo, todas as possibilidades, as conexões quando a gente quer resolver alguma coisa, quando a gente utiliza principalmente a energia do nosso pensar, e Vênus agora ingressando em Touro vai falar, agora você firma soluções, coisas bem resolvidas com tudo que Mercúrio, que está em Gêmeos, está demonstrando com o Sol, as conexões, os caminhos, as conversas, os DRs, que sejam de trabalho, de relacionamento afetivo, não importa. Tudo que você já conversou, já viu, agora vai firmar como uma energia bem resolvida ou não na nossa vida. Acredito que agora ficou bem legal, mas vamos trabalhar agora exatamente a energia que corresponde a esse fechamento de Vênus que vai até quinta-feira. Vênus está em Áries. E quando Vênus está em Áries, ele está exilado. Olha a diferença do que vai representar o novo posicionamento dele, sexta-feira, que é um domicílio, ou seja, onde ele vai estar em casa. Seria como se Vênus, que não está em casa em Áries, porque Vênus quer aquela coisa mais calma, branda, curtir, desfrutar, e a energia de Áries, que normalmente pede um impulso à iniciativa, fica como se fosse, vai Vênus, vai, resolve isso, e o Vênus, calma, deixa eu ver a experiência direito, ver o que eu gosto, ver o que eu não gosto. Entenderam o exílio? Então essa força de Vênus que está em Áries já há algumas semanas, olha a dica para que todo mundo entenda o que está ocorrendo. Agora fecha este ciclo de tudo que pode ser demonstrado, principalmente nessas últimas semanas, como eu disse, assuntos que podem estar já presentes, com estas energias de fluência ou não, que podem ser correspondentes a meses, a anos, não importa, cada qual com a sua realidade. Agora ele chega nessa semana num ponto final, onde ele passa por cima de Quirón e fala, como você se sente com a energia de Vênus? Você se sente curado ou doente que nem Quirón, o centauro que procurava arrumar a cura da sua própria ferida e esta cura não vinha? Vocês estão observando que interessante a mensagem dos astros nessa semana? Se nós soubermos administrar agora, até quinta-feira, com coragem, que representa diretamente a energia de Áries, a programação da nossa cura, a partir de sexta-feira você pode começar a sentir os influxos de firmar as energias fluentes que eu falei. A sua valorização, a valorização dos outros, compreender o quanto realmente você, nas suas experiências, tem essa estabilidade que Vênus tem uma característica emocional, onde você vê com seus sentimentos que as coisas estão estruturadas ou pelo menos resolvidas até quinta-feira. Estão entendendo que dica fantástica? E alguns vão falar assim, pô, Newton Schultz, mas eu tô vendo esse vídeo só agora, quinta, sexta-feira, eu não agi, não fiz nada. Calma,
por mais que a energia de Vênus já tenha ingressado em Touro, se você está vendo esse vídeo depois, não importa. Comece a agir com este influxo astral, que foi até quinta-feira, de hoje, dia da postagem, até quinta-feira, já comece a firmar toda essa energia para que você tenha as resoluções. As resoluções, novamente, do quê? Do que está estagnado, do que está travado. Então, não importa quando você esteja vendo esse vídeo, você fala, pô, eu poderia ter tido uma facilidade maior se eu tivesse visto esse vídeo logo no início da semana. Não se preocupe. Você talvez não tenha esse fluxo tão fácil no sentido de agir, de se autocurar em relação às experiências mal resolvidas, que nem o pessoal que está vendo o vídeo hoje, no dia da sua postagem. Mas a energia está sempre presente, porque as forças dos astros, ou verdadeiramente da astrologia, ela é acumulativa. Então, quando a energia de Vênus chegar em Touro, você precisa entender que ela já traz a mensagem desta cura que a gente se programa até quinta-feira. Se você chega, você está vendo esse vídeo, de repente, sábado ou domingo, e você fala, pô, eu estou doente com essa experiência ainda. Eu senti que eu precisava agir, olha como é a astrologia, mas de repente eu não tomei a atitude necessária. Não se preocupe. Com este ingresso de Vênus em Touro, trazendo essa experiência demonstrada, a partir dessa semana, você pode iniciar, só que com mais calma, com mais prudência, todas essas resoluções para que você cure e tenha exatamente esses valores, esse conforto emocional, essa estrutura, esta solidez e essa segurança que Vênus pode trazer nas experiências. Então, observe que é um momento extremamente crucial para a gente conectar esse poder. Porque Vênus ele só está em casa quando ele está em Touro ou quando ele está em Libra. E ele vai chegar em Libra, normalmente é no meio do segundo semestre, setembro, outubro. Vai ter esse momento, mas agora nós precisamos estar muito atentos com este posicionamento para que a gente não firme, agora é outra dica e toque, para que a gente não firme e deixe cristalizado em nós essa doença, essa energia mal resolvida. Quando eu digo doença, não é propriamente aquela doença física, é principalmente aquela doença da alma. Tipo, poxa, eu já deveria ter resolvido isso, eu deveria ter iniciado um processo de colocar em mim esta cura, que agora ela está cristalizada e será um pouco mais difícil de lidar com ela, e eu não fiz isso. Então é um momento de coragem. Olha aí Vênus. O Vênus tem que olhar para Áries e falar assim, ok, estou fazendo esse fechamento e agora eu sinto a energia de Quirón. Então, com uma iniciativa, sem brigas, agora é o lado complicado aqui, sem brigas, aquela iniciativa mal pensada, você não lance aquilo que realmente você quer firmar na experiência e depois se arrependa quando o Vênus chegar em Touro. Então, vá com prudência, vá de uma forma legal, converse, isso é até para a galera que está vendo o vídeo lá para o final de semana, vá. Troca uma ideia, converse, lembrem-se, a energia do Sol está em Gêmeos e com Mercúrio junto, que acabou de sair de um alinhamento perfeito. Então é um momento maravilhoso para você trocar uma ideia. Pô, eu não quero que isso seja firmado na experiência. Eu não quero que esse tipo de energia que não me faz feliz, que não me traz estrutura, conforto e estabilidade, fique presente na experiência e cada vez mais isso se consolida e será mais difícil lidar com isso. Então essa energia do fechamento de Vênus em Áries com Quirón convida todo mundo à cura da alma, a cura através da troca de ideias de Sol e Mercúrio em Gêmeos, para que você pelo menos exponha de uma forma clara o que você quer que esteja presente na experiência. Porque se você deixar isso, esse é um problema que está presente aqui também. Se você deixar isso, vai empurrando, e isso cristalizar, e a energia do Sol em Gêmeos que está falando, conversa, troca uma ideia, e você vai deixando, como eu sempre brinco, um pequeno sapo que você está engolindo vai se tornar um dragão. Quando o Sol chegar em Câncer, é uma explosão emocional.
Vocês estão compreendendo? É uma explosão emocional. Porque possivelmente Vênus também já vai ter andado, vai ter chegado em Gêmeos, propiciando mais ainda essa troca de ideias. Quando essa energia chegar de uma forma integral aqui em Câncer, aí vem aquela energia de Câncer para todo mundo, que é uma energia de temperamento totalmente oscilante, altos e baixos, tal. Então, que tal utilizarmos a nossa coragem, utilizarmos a nossa força agora para trabalharmos a cura de tudo que não está bem resolvido? Vênus é também o que? É a harmonia. Vênus quer viver aquilo que ele gosta, que ele tem prazer, que ele acha belo, bonito, confortável, ele quer desfrutar isso. E este posicionamento em Áries está trazendo de uma forma bem clara para todos nós, ainda mais com essa conjunção que nós falamos recentemente dela. Tome uma atitude. Agora, com este alinhamento perfeito que está aqui, que ele vai, hoje, segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, ele está presente ainda e propiciando para todos nós. Olha o Vênus aqui conversando de uma forma legal com o Júpiter, também com o Mercúrio. É o momento da gente ter a coragem de conversar, dialogar, trocar ideias para que determinados rompantes, porque olha por onde que Vênus vai passar daqui a pouquinho. Ele vai encontrar Urano, que está fechando também o seu ciclo em Touro. E Urano é o planeta dos imprevistos. Então todas essas energias, a imprevisibilidade, a força presente de não sabermos conduzir a experiência por não querer conversar, expor o que está mal resolvido, tudo isso pode gerar desafios extremamente densos mais adiante. Então, que tal, novamente, esse convite? Começar a arrumar a casa agora. E como eu falo aqui, eu exponho sempre os dois extremos. Claro que a gente pode ter, de repente, uma experiência venusiana bem resolvida. Vamos supor, a pessoa está bem com seus relacionamentos, com a sua família, ele se sente seguro, estável, mas, de repente, no trabalho não. No trabalho a coisa está difícil, está complicada, não tem harmonia, está cristalizado, engessado, coisas complicadas. Então, deixa a família tranquilo, ali é o seu esteio. Parte para cima para resolver a energia do trabalho, como vice-versa. De repente o trabalho está bem e a família, os relacionamentos, a parte financeira, as contas não estão bem. Então é o momento de partir para cima, curar esse tipo de energia com coragem. Novamente repito, sem brigas, chega com o coração venusiano, com paz. Vou conversar agora, mas vou conversar com paz no coração, tomando essa iniciativa para que todos juntos possamos nos curar. E a partir de sexta-feira a gente comece a ter um fluxo legal, firmando soluções após todo mundo colocar a energia venusiana interior para fora. Então eu vejo que é uma semana de pura oportunidade. Está na mão da gente. Agora um outro ponto. Vocês sabiam que Vênus é a oitava superior da Lua? A Lua é muito importante na semana. Por quê? A Lua representa todos os tipos de sentimentos. Quando eles se exteriorizam como emoções que são trocadas nas experiências, representa tudo isso. Quando a Lua começa a adquirir a experiência e se decide como trabalhar os sentimentos, aí ela se torna Vênus. Porque a partir das experiências que ela lança, Vênus representa aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. E quando nós falamos da Lua, vou voltar aqui para segunda-feira, ela está, como todo mundo bem sabe, hoje, no dia da postagem, no último dia da fase nova, e a partir da terça-feira ela vai se tornar crescente. Então, o que você quer deixar crescer na sua vida com toda a linguagem da energia lunar que se torna crescente a partir de terça-feira? Você quer que cresça a cura, onde com coragem você troca ideia. Olha o resumão final aqui, antes de falarmos da Lua e dos 12 signos. Você curar a sua alma com coragem, trocando ideias, interagindo e firmando a partir de sexta-feira resoluções e decisões assertivas, ou você quer estar ainda com energias mal resolvidas, brigando interiormente ou brigando com situações que você não vê caminhos,
conversas desfocadas onde cada um fala o que quer e ninguém se entende. E isso começa a ser firmado como uma energia complicada a partir de sexta-feira. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos falar do movimento lunar para que todo mundo saiba trabalhar esse tipo de energia. Vamos lá, vou colocar aquela imagenzinha do movimento lunar que a gente sempre põe toda semana e com isso a gente sabe trabalhar essa força. Então todo mundo compreendeu que a Lua é a oitava inferior de Vênus, são os nossos sentimentos trocados diariamente. E Vênus representa as escolhas e decisões que tomamos com tudo que a Lua demonstra. Veja que interessante. E a Lua, como eu falei, praticamente crescente a semana inteira. Terça-feira, amanhã, dia da postagem do vídeo, dia 2, dia 3 ela se torna crescente. Então agora nós vamos trabalhar o dia a dia lunar para que com todas essas informações que nós trocamos, todos possam saber um posicionamento diário com toda essa energia presente da necessária conexão de Vênus e cura da alma, ok? Então vamos falar agora desse tipo de energia. Onde está a Lua nessa semana? A Lua inicia a fase crescente aqui em Virgem. Então ela vai ficar, observe a movimentação da Lua, ainda falando para todo mundo. Daqui 5 minutinhos nós vamos para a projeção dessa energia venusiana para todos os signos. Aí sim é pessoal. Então ela está aqui em Virgem, observem, ó. Na terça-feira é a fase crescente, quando inicia. Olha onde ela vai estar. Juntinha da cauda do dragão. Olha aqui, já vamos conversar melhor. Aí ela segue, entra em Libra, continua a semana em Libra e faz o fechamento da semana em Escorpião, formando um alinhamento com Lilith. Por que eu mostrei o movimento inteiro dela? Porque vocês observam que ela inicia o seu ciclo passando por um ponto kármico, que é a cauda do dragão, e depois por Lilith no fechamento da semana, que representa um ponto de depuração vibracional. Opa, então qual é a linguagem da Lua? Vamos lá. Segunda e principalmente terça-feira ela estará em Virgem. Então a fase crescente é o seguinte: depois de tudo que a gente conversou, a cura da alma, afirmar coisas boas, no final de semana trocar ideias, cara, observa tudo que está desorganizado, principalmente a partir da terça-feira, quando inicia a fase crescente. Este alinhamento perfeito com este ponto lunar, que não é um planeta, a cauda do dragão, vai demonstrar isso para nós. Então observa com bastante clareza tudo que está desorganizado, tudo que te incomoda, tudo que de repente está preso no seu dia a dia, no seu cotidiano, que já está te sufocando, principalmente com o Vênus aqui alinhado com Quirón, tudo se interliga. Aí depois, na sequência, na quarta-feira, ela entra em Libra. Libra pede o quê? Aí é um dos pontos também do próprio temário que eu trouxe, decisões. Quando a Lua entrar em Libra, você tem que estar em paz consigo mesmo, com tudo que você observou na segunda e na terça-feira, para você programar o seu equilíbrio. Isto é, a partir de quarta-feira. E olha o que a Lua faz depois de ter passado pela cauda do dragão. Ela forma um aspecto fantástico com a energia de Plutão, que origina o renascimento. Então as pessoas que estiverem fazendo o seu trabalho legal de tudo que a gente conversou vão sentir uma paz, um equilíbrio, um poder de renascimento. Sabendo trabalhar, olha aqui, ó, olha o que ela faz também de uma forma fantástica, um cabo de guerra com este reinício que nós já conversamos de Netuno e Saturno em Áries, que é onde Vênus está fechando o ciclo alinhadinho com a energia de Quirón. E essa energia de paz, ela continua na quinta-feira, que é o último dia de Vênus em Áries, estando a Lua aqui em Libra. Quando chegar a sexta-feira, ela já se programa para fazer o seu salto para o encontro com Lilith aqui em Escorpião. E na sexta-feira, quando Vênus ingressa na energia de Touro, esta Lua está a 180 graus dela, mas ao mesmo tempo, olha que bacana,
formando aquela coragem com a energia marciana de você se autovalorizar, um aspecto fantástico com Marte e também com o Mercúrio, lembra a troca de ideias que nós falamos inicialmente no vídeo? E também Júpiter, que é o regente de 2025, junto com Vênus. Olha que interessantíssimo isso. Quando chegar o sábado, ela forma um alinhamento com Lilith em Escorpião. Posso dizer para vocês, este final de semana, após tudo que conversamos, o alinhamento perfeito com Lilith é sábado, mas no domingo essa energia ainda estará presente. O final de semana é um momento fantástico para que a gente observe se a gente conseguiu vencer as energias mal resolvidas ou se literalmente elas ainda estão mal resolvidas e nos consumindo. Aí aquela energia do escorpião acuado que praticamente implode interiormente com os seus sentimentos, porque a lua crescente vai dizer, faltou coragem para se curar, agora sente que a energia firma de uma forma irresoluta no seu ser, não conversou, não trocou uma ideia com o que era necessário, faltaram estes atributos nas suas experiências, então essas pessoas vão se sentir derrotadas por Lilith e vão principalmente com as suas gravetas mais profundas falar, por que eu não tomei aquela atitude, aquela conversa na paz, como eu coloquei, para dar o primeiro passo da minha cura e também de todas as pessoas que estavam envolvidas comigo. Algumas pessoas, que é o que eu espero de mente e coração, vão ter escutado esse vídeo, vão ter se programado para esse trabalho, porque ninguém tem tudo perfeito. Se tiver algo que não está perfeito, essa é outra dica da lua crescente, ela vai demonstrar para você, não deixe coisas pequenas se tornarem verdadeiros dragões que vão te incomodar bastante. Então vamos trabalhar essa energia para demonstrar esse poder de vitória que está presente como um resultado, principalmente a partir do final de semana. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso, como eu falo sempre. Tá tudo complicado, mas os astros sempre demonstram o caminho e o trabalho para a gente, com coragem, poder trabalhar isso e nos colocar no sentido e no caminho da fluência. E antes de falarmos dos 12 signos, não esqueçam, dia 9 de junho vocês têm um encontro comigo de radiestesia. É um super liveão onde eu vou demonstrar tudo que eu aprendi com a radiestesia, que foi a última linha de conhecimento que eu comecei a trabalhar e atuar, onde eu já tinha conhecimento de astrologia, tarô, cabala. Então, se você está afim de conhecer essa linha de conhecimento, que com o trabalho do pêndulo, você consegue identificar todo e qualquer tipo de energia desarmônica que está em você, na sua família, nos seus ambientes, nas suas experiências, e com a radiônica você pode começar a abrir caminhos para que as soluções venham. Então, peço para a Luísa Tamer, que sempre está aqui na nossa live, que ela compartilhe o link aqui no chat, que a gente sempre tem pessoas ao vivo comigo nessa estreia, e também coloque o link de inscrição, onde você baixa um material incrível para estar pronto. É a próxima segunda-feira. O link vai estar no comentário principal. Clica, se inscreve, baixa esse material incrível e na próxima segunda estou te esperando para você aprender de verdade com a tônica das energias do ano que vieram com tudo, aprender a lidar com esse tipo de força. Se inscreve, baixa o material e estou esperando vocês na próxima segunda, dia 9, às 20 horas, no nosso super liveão. Agora nós chegamos naquela parte do vídeo que nós vamos falar para os 12 signos. Lembrando que o tópico da semana é a energia de Vênus, que está agora até quinta-feira no primeiro signo do zodíaco, trabalhando diretamente a limpeza e a purificação da nossa energia pessoal, para a partir de sexta nós estabilizarmos os nossos sentimentos. Lembrando sempre, tudo que eu falar aqui você pode utilizar para o seu signo solar, para o seu signo ascendente ou para o seu mapa inteiro, de acordo com o conhecimento que você tem. Conhece só o seu signo solar, que é o signo próprio que você tem. E o signo ascendente, pensa da seguinte forma. O signo solar
representa todos os seus desejos, todas as suas forças de querer chegar em algum objetivo e meta, e o ascendente, sempre o primeiro passo da sua energia pessoal para conquistar esses objetivos. Sabe onde está o posicionamento de Vênus? Também é muito interessante você dar uma olhada no seu mapa astrológico, ok? Então agora, quem é o primeiro signo que nós vamos falar? Exatamente o signo que Vênus vai fazer o seu ingresso a partir de sexta-feira e é o tópico do nosso bate-papo de hoje. Vamos conversar com os taurinos. Taurinos, é o seguinte, a energia de vocês com a chegada de Vênus após a limpeza que deve ser programado até quinta-feira representa diretamente o quê? É o momento de você ver, sempre quando você coloca a sua energia, seja qual for a experiência, você coloca a sua força pessoal para conseguir ter um resultado, se os seus sentimentos estão bem resolvidos. Se você gosta realmente da experiência que você está se lançando. Porque muitas vezes nós temos a necessidade de colocar o nosso ímpeto, a nossa coragem, a nossa iniciativa para que as coisas fluam, mas a gente está mais ou menos. O que seria esse mais ou menos? A gente não gosta verdadeiramente disso. A gente se lança por uma necessidade. Então, observe com muito critério se você não está envolvido numa experiência que você está sendo obrigado a colocar a sua energia pessoal e, na verdade, você não está gostando de viver esse tipo de experiência. É necessário muito cuidado nessa semana como um todo. Procure limpar isso se a experiência é importante. Procure trabalhar uma forma de resgatar o gostar. Porque se a experiência é importante e você não está curtindo ela, é porque tem alguma coisa que você precisa, com a sua coragem e com o seu ímpeto, limpar em relação a ela para que a experiência volte a ser aprazível para você. Então não adianta nada, a partir dessa nova movimentação de Vênus, principalmente nessa semana, você estar inserido numa experiência que você é obrigado a colocar a sua energia pessoal e você não está gostando disso. É como você dar, como diz o ditado, é até meio pesado, dar murro em ponto de faca. Tipo, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, mas eu não estou gostando, eu não curto. Se a experiência é importante, você tem que resgatar isso. Você precisa purificar, limpar, depurar a sua energia pessoal para que essa experiência volte a ter um sentido, que você passe ou, por que não, renove a sua energia para aprender a gostar dela novamente. Caso você perceba que não existe essa forma de resgate, é porque essa experiência não mais se encaixa na sua vida. Então, tome muito cuidado, porque essa estabilidade dos seus sentimentos pede isso. Estar da experiência e não ter estabilidade dos sentimentos, tenta gostar e quando vê não está gostando, é um sinal de alerta que ou você purifica isso ou literalmente compreende, seja qual for a experiência, trabalho, relacionamento, seja o que for, ela não encaixa mais na sua vida. Você precisa mudar a forma de empregar a sua força, achando um novo caminho, achando uma nova realidade, ou simplesmente não faça mais parte desta energia que, na verdade, não estabiliza os seus sentimentos. Agora nós vamos conversar com o signo que ficou em segundo na semana. Vamos trocar uma ideia com os geminianos. Geminianos, vocês estão com o Sol, Mercúrio está aí. Então é uma energia fantástica que já está sendo captada pelo seu ser. Vocês estão com a saideira de Júpiter, que está aí, mas ele continua na sua égide. O que eu recomendaria para vocês? Como a tônica da semana para todos os signos representa a renovação da força de Vênus, eu diria para todos vocês, você consegue, por mais desafiadora que seja a experiência, você consegue ter uma manutenção legal da sua energia emocional? O que seria essa manutenção? É aquela coisa que, por mais que tudo esteja desafiador, tudo esteja contrário ao que você realmente deseja, você mantém a sua energia, você acredita, você mantém a sua alma purificada. Onde que está o sinal de alerta? Por mais que você mantenha essa energia,
Quando você se defronta com a experiência, vem de repente uma pequena coisa que está ali presente, e quando você vê, você já está perdendo essa estabilidade. Ah, então aí é um sinal que você não está com a sua força de forma integral naquilo que você acredita. Sabe aquele tipo de exemplo, vamos colocar assim, que a gente chega, a gente está com fé, a gente está motivado, aí a gente entra com tudo na experiência, a gente fala, cara, por mais que tudo esteja contra, eu não vou deixar de acreditar e vou continuar colocando a minha força pessoal aí, porque esta experiência me faz bem. Mas você entra com esse tipo de energia, mas qualquer coisinha que chegue e faça com que não seja do jeito que você quer, você já entra com teimosia, você já fica cristalizado nesse tipo de força, você briga, você discute. É sinal que você deve, com urgência, observar por que que este ponto fraco está tirando a estabilidade do seu sentimento. Então, poderia dizer que é uma semana para você observar por que que muitas vezes você perde essa força, quais são os seus pontos fracos. Este é o verdadeiro sentido do recado para todos os geminianos. Vocês estão com o sol aí, então o sol está iluminando tudo. Observe onde estão os seus pontos fracos. E o que seria esse ponto fraco? Vamos supor, você está envolvido num relacionamento e você gosta muito, é uma alegria estar vivendo esse relacionamento, mas em determinados momentos, alguma coisa acontece e você perde toda a estabilidade e firmeza desse gostar. É o momento de curar isso. É o momento de observar esses pontos fracos, trabalhá-los principalmente em você. Com isso, você vai perceber que você consegue uma energia super bacana de manutenção dessa força. Porque se vira e mexe, esse ponto fraco é ativado, principalmente nessa semana, e repito, o sol está aí demonstrando tudo, é sinal que este ponto fraco pode fazer, quando você menos esperar, um rompante igual a essa energia, no sentido de deixar a força das suas emoções lá embaixo. Então presta muita atenção no ponto fraco ou nos pontos fracos que você tem na experiência. Nessa semana isso vai ser demonstrado e você tem a possibilidade de curar esta energia para continuar vivendo a experiência. Agora vamos conversar com o signo que ficou em terceiro. Vamos trocar uma ideia com os cancerianos. Cancerianos, nós temos praticamente a lua crescente a semana inteira. Então como que você trabalha essa energia de Vênus, que vai entrar a partir de sexta-feira numa égide zodiacal que pode até trazer a firmeza dos seus sentimentos de uma forma legal? É o momento de conversar. O terceiro setor é o momento da comunicação, da troca de ideias. Então, mais do que nunca, para você atuar com essa renovação de Vênus e a força dos seus sentimentos, com esta lua crescente, que a lua te rege, como eu falo toda semana, é o momento de você observar onde que cresce a sua energia para você exteriorizar verdadeiramente o que você gosta, o que você não gosta, onde você sente prazer, onde é necessário resgatar esse prazer. Se você não estiver aberto para falar e também para ouvir, você tem uma grande chance de perder essa oportunidade de purificação da energia venusiana e, com isso, viver uma estabilidade legal da alegria de estar vivenciando aquilo que é importante para você. Nunca deixe coisas pequenas estarem presentes dentro de ti e não serem exteriorizadas. Se isso está dentro de você, vai que você é um canceriano que fala pouco, é o momento de falar, é o momento de expressar, é aquele momento de deixar bem claro, eu gosto disso, eu quero isso próximo a mim. E também expressar onde você percebe que muitas vezes essa energia tem uma queda, porque você não conversa, porque você não troca uma ideia. Você tem que deixar tudo bem claro. Exponha de forma bem clara os seus sentimentos. Aí que está o poder de conexão com Vênus para você aproveitar essa lua ou esse eflúvio crescente e começar a ter resultados bacanas. Toda vez que você segura demais e você precisava falar, você mina essa conexão. E para finalizar, ouça também.
Porque se há necessidade para que o fluxo da experiência no sentido bacana seja resgatado, de repente é ouvir o outro vai chegar próximo a ti. Quando eu digo outro, é a pessoa, a situação, ela vai conversar contigo, ela vai colocar de uma forma bem clara o que é necessário para que a alegria, o prazer e todas as motivações venusianas estejam presentes. Então, muita atenção aos sinais, não só presencialmente, também o que você vive no mundo virtual. Os sinais virão e a comunicação deve ser a parte fluente para que você saiba trabalhar essa renovação de Vênus, ok? Seja qual for a experiência. Qual é o signo que ficou em quarto na semana? Agora nós vamos conversar com os leoninos. Leoninos, a energia de Marte está aí. Então, eu diria uma coisa para vocês. Esta finalização de ciclo de Vênus, que está em um signo de fogo igual a vocês, alinhado com Quiron, que é um ponto de cura astral, pode demonstrar tudo que você empenhou com essa energia de Marte que está aí, que de repente, sabe, você pode ter agredido alguma pessoa, e não estou falando de agressão física, sabe aquela coisa que você não agiu bem, ficou melhor agora? Ou as pessoas que de repente não agiram bem contigo, porque a energia de Marte, ela tem uma força muito ativa, que muitas vezes a gente agride uma pessoa, e eu não estou falando de violência física, pode ser um simples modo de tratar a pessoa, e isso ficou mal resolvido, e agora você pode perceber isso na experiência. Isso pode ser no trabalho, pode ser na família. Muita atenção a familiares ou pessoas bem próximas e íntimas a você. É o momento de curar isso. É o momento de demonstrar uma energia marciana, sendo que Marte está aí, de uma forma venusiana, curando toda e qualquer ferida que esteja presente. Assim como também, se alguém te agrediu, e quando eu falo agressão, deixa eu colocar isso de uma forma melhor, porque senão as pessoas pensam diretamente em briga. É uma situação mal resolvida. Sabe aquilo que de repente você estava num lugar, aí alguma pessoa fez algo ou agiu de uma forma que você não gostou e isso te incomodou muito, e de repente nesta semana você percebe que existe uma possibilidade de atenuar, de apaziguar e, por que não, de você mesmo perdoar em relação a alguma situação mal resolvida. Você tem esse poder de cura com uma fluência fantástica junto desse Marte nessa semana. Se você trabalhar isso, você vai ter, a partir do final de semana, principalmente a partir de sexta, uma energia firmada, assim, tipo, puxa, que bom que eu resolvi isso. Aí, novos caminhos, novas fluências, novas portas podem surgir. Onde está o erro? Se alguém pedir perdão para você, e deu para entender o perdão, uma possibilidade de abertura para atenuar as energias, e você continuar fechado, teimoso, uma casca de ferida, você vai ter mais para frente uma energia mais difícil para ser dissolvida. Se foi você que criou e gerou isso, e você vai poder perceber nessa semana, haja com a expressão do seu coração para atenuar isso. Você tem uma força incrível para purificar esse tipo de força. E aí, a partir de sexta-feira principalmente, você tem a estabilização de uma energia astral fantástica que vai te acompanhar. Cuidado para não fixar as coisas mal resolvidas que possivelmente aparecem nessa semana para que você deixe elas mais leves. Beleza? Pense nisso e fique atento aos sinais. Agora vamos conversar com o signo que ficou em quinto na semana. Vamos trocar uma ideia com os virginianos. Virginianos, o quinto setor, a expressão que tem muito a ver com Vênus, de prazer, de alegria, de criatividade, mas, e vou sempre de acordo com a tônica da semana lembrar vocês, vocês estão com a cauda do dragão aí, que aí representa aprisionamentos. O quinto setor pode ser principalmente o quê? O aprisionamento da sua própria energia e brilho pessoal. Quando você se lança na experiência, de repente você fala assim, poxa, eu tento, sabe, colocar todo o meu coração aí, mas eu não sinto reciprocidade. As pessoas não conseguem enxergar em mim o tanto quanto eu posso ajudar aí. Ou colocar essa energia de uma forma bacana. É a hora de vencer essas barreiras. Deu para entender, né? Seria como se você tivesse a missão, esta é a cauda do dragão sendo trabalhada.
a missão de quebrar determinados bloqueios onde você sente que você poderia fazer mais e não faz. Você pode colocar isso que eu falei em qualquer experiência da sua vida. Se você se esforçar e vencer qualquer aprisionamento que esteja presente e lançar essa força, sendo que Vênus, a partir do final de semana, vai entrar em um signo que tem o mesmo elemento que o seu, que é Terra, se você se predispor a quebrar esse bloqueio e projetar a sua energia pessoal, mostrando, ei, observa, olha o quanto eu posso fazer, eu tenho bastante criatividade para demonstrar novas realidades, fluxos, caminhos, ou seja, demonstrar o seu valor. Esta é a verdadeira frase, demonstrar o seu valor. Mas isso tem que partir de você. Você tem essa força, você tem esses raios do sol em ti, para demonstrar de uma forma bem clara o quanto você pode contribuir, aonde você pode errar e a cauda do dragão te aprisionar. De repente, você consegue perceber que é o momento agora de eu demonstrar o quanto eu posso contribuir, ajudar, colocar a minha energia ali com brilho, com criatividade, com alegria, e de repente você fala, quer saber, não vou fazer isso não. Aí começa aquela crítica virginiana. Não. Se abrir esse caminho de você demonstrar, se autoafirmar com brilho e criatividade o que realmente você pode colocar na experiência para que ela se torne melhor, é mais do que o momento de você deixar isso bem claro e esta fluência para que o seu sol brilhe e todo mundo enxergue isso. Fique muito atento nas suas prioridades que possivelmente esse caminho vai se abrir. Não seja preso pela cauda do dragão, que é um ponto lunar, ok? Agora vamos conversar com o signo que ficou em sexto na semana. Nós vamos conversar com quem? Com os librianos. O sexto setor do trabalho, da ordem, de pôr a mão na massa, de estabelecer prioridades, de escolher as coisas que realmente têm importância para você e colocar a sua energia. Como que está isso, né, a força pessoal de vocês? Primeiro, que Vênus é o seu regente também, assim como o signo que ele vai entrar nessa semana e ficar um bom tempo lá. Então, o que representa o sexto setor para todos vocês librianos? É o momento de você demonstrar na prática o amor, a alegria que você tem em relação às coisas que você gosta. E o que é prática? Eu vou citar um exemplo bem bobo. De repente você gosta de cinema, você gosta de artes, vocês são regidos por Vênus? Um exemplo. Qualquer coisa artística. Que de repente você fala, pô, seria tão legal se eu fosse. Por que você não vai? Ah, mas eu tô sozinho, eu gosto de companhia. Não importa. A companhia vai surgir se você se predispor a ir, mesmo que sozinho num primeiro impulso. Então é o momento de colocar na prática a demonstração do seu afeto. Agora ficou bom. Demonstrar na prática, fazendo, realizando aquilo que realmente você gosta. Sabe o que pode acontecer também neste momento da renovação de Vênus? De repente, coisas que você tem o maior prazer de fazer, de repente tocar um instrumento musical, pintar, ou de repente sair com algumas pessoas que você não vê há algum tempo e de repente vem a memória delas. Cara, telefona para elas. Compra o instrumento musical, começa a estudá-lo. Ah, eu gosto de pintar. Começa a pintar. Então é o momento de você colocar esta é a verdade no sentido da ética realizadora que você tem que trabalhar. Comece a fazer. Falar, sonhar, idealizar não servem para você nessa semana. Tem que colocar em prática. Ah, gosto tanto de sair, então saia. Ah, liguei para todo mundo, sai sozinho. A companhia vai aparecer. Vocês entenderam? Ah, eu estou muito afim de repente, viajar. Aí, de repente, ninguém quer viajar com você. Cara, programa a viagem, idealiza ela, cria ela. Começa a realizar a viagem para que ela realmente aconteça. Você vai ver que as pessoas certas e as situações certas vão começar a se conectar a ti. Aonde está o erro? Você gosta de alguma coisa, você tem o prazer de alguma coisa, você não faz nada para que isso aconteça. Se já está rolando, maravilha. Mas se de repente você ficar segurando as coisas no sentido de viver a realização daquilo que realmente está vibrando aí, que é o seu coração, cara, você está travando o fluxo desta renovação. Então chegou o momento de fazer.
Sentir, gostar, querer, todo mundo pode, mas fazer é para poucos. E este é o lema para você. Se de repente, para a coisa ser resgatada, eu preciso ir lá falar verdadeiramente o que eu estou vibrando, cara, você tem que fazer, realizar. Este é o próprio fluxo desse setor que vocês caíram. Fazer, realizar, organizar, pôr a mão na massa. Chega de falar e não fazer. Chegou, passou já o momento de você fazer isso. Esta é a energia que eu deixo aqui para vocês, seja qual for a experiência. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 7º na semana. Vamos falar com quem? Com os escorpioninos. Pergunto para vocês, escorpioninos, vocês estão vencendo a Lilith ou a Lilith está vencendo vocês? Ah, Newton Schultz, mas como é que é isso? Vencer a Lilith é começar a sentir, de acordo com a sua energia pessoal, que você está com essa energia escorpionina, que é típica de vocês, intensa, forte, firme, focada, ou você está com a sua energia baixa, você sabe que tem que fazer e não faz, você perde a motivação em coisas que são importantes. Você tem que trabalhar a vitória dessa Lilith, porque a energia da renovação de Vênus, agora é a dica principal para o setor que vocês caíram, está a 180 graus de vocês. E quem está a 180 graus de vocês? Seus parceiros, as suas associações, todas as pessoas e situações que você abriu de uma forma integral. Então você vai ter as respostas venusianas de amor, de alegria, de gostar, através do retorno do espelho ou, na verdade, do feedback das pessoas que você se envolveu seriamente. Isso pode ser tanto no sentido virtual, como também presencial. Então, se você sentir, olha a vitória ou a derrota de Lilith aí, que as pessoas, as situações que você gosta, que você gostaria de estar junto, comprometidas contigo, estão afastadas de ti, estão mornas. É o momento de você vencer essa Lilith e falar: ei, tô aqui, gosto de vocês, quero estar junto de vocês, que pode ser também uma pessoa só ou uma situação, estou colocando no plural. Aí você tem que deixar isso bem claro, ter uma energia proativa de aproximar de ti quem realmente é importante. Agora o outro lado, se a Lilith te vencer, essas pessoas elas vão estar afastadas. Se você estiver com a Lilith bem resolvida, as pessoas e as situações certas a partir dessa semana, com a renovação de Vênus, vão chegar, demonstrar alegria, prazer de estar contigo. Se você está sendo vencido por Lilith, elas veem você como alguém que deve estar muito longe delas. Então é o momento de você trabalhar isso. É o momento de você colocar uma energia proativa de vencer qualquer energia densa que esteja afastando de você pessoas e situações que você gosta e deixar isso bem claro. Se você, pelo contrário, já está com a energia bacana, você vai ver que, como um passe de mágica, principalmente a partir dessa semana, que Vênus se consolida no setor dos parceiros em relação à sua energia pessoal, as pessoas vão te procurar, vão demonstrar o carinho, a alegria de estar junto de vocês. Então, quem vai saber se vocês estão vencendo ou sendo derrotados pela Lilith que está aí, são vocês mesmos e todas as experiências e pessoas que vocês gostam. Muita atenção! Se precisa transmutar algo, mais do que nunca é o momento de vencer essa Lilith e procurar trazer esse magnetismo de pessoas e situações que realmente lhe trazem bastante alegria, ok? Agora vamos falar com um signo que ficou em 8º na semana. Vamos trocar uma ideia com os Sagitarianos. Sagitarianos, a energia do regente de vocês já está terminando o fluxo da energia de um signo de interações, de troca de ideias. Mas nesta semana, o que eu recomendaria diretamente para vocês no 8º setor? Você tem a condição de observar de uma forma geral todas as experiências que envolvem prazer, alegria, afeto, você observar quem realmente é verdadeiro contigo e quem não é. Eu não queria utilizar essa palavra, mas vou até utilizar pessoas que, na verdade, são falsas. Pessoas e situações que você está envolvido que, de repente, não são verdadeiras com o que se comprometeram contigo.
Assim como também tudo tem dois lados. Pessoas e situações que são verdadeiras e estão contigo, estão a fim de produzir contigo, elas também vão demonstrar isso. Então, com o oitavo setor, o que eu recomendaria para vocês? Para aquilo que você identificar que é verdadeiro, que é legal, que mesmo no desafio, essas pessoas, essas situações estão realmente junto contigo, sabe? Tô junto. Não importa o momento que você esteja vivendo, intensifica a sua energia emocional junto delas. Demonstra que você também está junto delas, por mais que de repente você esteja um pouco enfraquecido. Demonstra a intensidade da sua força, do seu brilho, do entusiasmo nato dos sagitarianos, que você está junto dessas pessoas que se demonstrarem verdadeiras a partir dessa semana. Já as pessoas e situações, como eu disse, que se demonstrarem falsas. Sabe aquela coisa, você pode ter revelações nessa semana, puxa vida, como eu consegui colocar a minha energia nessa situação e agora eu enxergo claramente o quanto essas pessoas são fracas, o quanto elas não são verdadeiras, o quanto de repente elas esconderam quem verdadeiramente elas eram em relação à minha pessoa. Você quer uma dica e um toque legal? Se você conseguir observar isso, tira essas pessoas e situações da sua vida. Não que de repente elas estejam erradas, mas elas de repente colocaram uma determinada energia para vocês que elas não estavam prontas para cumprir. Então você deve literalmente tirar e cortar laços. Não estou falando para brigar, mas pelo menos nesse ciclo de algumas semanas de Vênus colocando vocês no oitavo setor. Tipo, esse magnetismo eu não quero perto de mim. Deu para entender? De repente o magnetismo delas serve para outra situação, mas para você não, e você conseguirá enxergar isso. E não se esqueçam, para aquilo que você observar que é bacana, que é legal, coloca todo o seu coração, todo o seu sentimento de uma forma intensa e demonstre o quanto você é forte e quer viver esta experiência. Com isso, dá para vocês observarem, é um setor onde você vê a síntese das experiências e a essência, e não a aparência. Olha que bacana! Fiquem simplesmente atentos que tudo chegará para vocês. Agora vamos falar com o signo que ficou em nono na semana. Vamos trocar uma ideia com os capricornianos. O nono setor e essa renovação venusiana que trabalha diretamente o nosso gostar. O que eu diria para vocês? Todos nós temos anseios e desejos. E vocês, capricornianos, sempre estão normalmente focados naquilo que interessa. Nesta semana, com a renovação de Vênus, que entra em um signo que traz a partir da sexta-feira a mesma energia que a de vocês, que é o próprio elemento terra, observe se você tem solidificado. O que é solidificado? Estruturado, legal e bacana. Viver essa realidade que é importante para vocês. E se esta realidade que é importante, se você perceber que realmente ela está estruturada, ela é legal, que existe uma troca, uma sinergia entre você e as pessoas e as situações que você está envolvido, observe se todo mundo está predisposto a romper barreiras, a seguir para caminhos onde a energia se renova, mas se renova com uma profundidade maravilhosa, onde todo mundo consegue enxergar novas possibilidades, onde o coração de todo mundo pulsa. Quer ver? Para ficar mais claro, vou criar um exemplo aqui. De repente você está envolvido ali com pessoas. Aí legal, você percebe que está todo mundo afim, com o mesmo propósito. Pode ser até um trabalho. Vamos lá. Capricornianos normalmente gostam dessa parte de ter um objetivo e uma meta clara. Aí de repente você observa que aparece um novo caminho que envolve você e essas pessoas, que vocês vão romper alguma barreira. Sabe aquela coisa inesperada que pode apresentar um caminho bom? E você percebe que todo mundo se anima, que todo mundo se entusiasma, que todo mundo vê a possibilidade de conquista com esse possível caminho, de melhorar uma experiência com essa energia venusiana. É sinal que você está no caminho certo. Onde você deve tomar um cuidado, que eu estou apontando sempre os dois lados para todos os signos. Se de repente você está envolvido numa situação, e aí você enxerga uma possibilidade de romper essa barreira. O que é romper a barreira? De melhorar, de trilhar um novo caminho, de vibrar uma nova energia, uma nova conquista, que pode até parecer distante,
mas que você vê a possibilidade de chegar lá. Aí as pessoas, as situações que você está envolvido, você percebe que o pessoal fica desmotivado. Ah, não quero me arriscar, não quero me aventurar. Sabe aquele velho ditado que a gente usa aqui no Brasil? Tá bom como tá, para que mexer? Cara, isso não é legal para você com essa energia de Vênus. Eles estão podando o poder venusiano de conquista que possivelmente você enxerga nessa semana. Um novo alvo, um novo direcionamento, onde você pode atingir uma energia muito mais aprimorada do que você vive agora. Poderíamos dizer que a palavra para vocês é aprimoramento, você enxerga. Mas será que quem está com você está junto de ti? Quer uma dica? Se eles não estão, vai sozinho. Isso mesmo, vai sozinho, rumo esse caminho, porque Vênus pode demonstrar de uma forma bem clara este novo rumo, essa nova aventura, esta forma de trabalhar o entusiasmo venusiano que possivelmente vibra em ti. Ficar aprisionado com as pessoas? Aí é uma opção sua. Acredito que dá para vocês encaixarem isso em qualquer experiência da sua vida. Agora vamos conversar com o signo que ficou em 10º na semana. Vamos trocar uma ideia com quem? Vamos trocar uma ideia com os aquarianos. Aquarianos, a energia do Plutão que está aí conversa com Vênus nessa semana, só que conversa através dos desafios. E o que seria o desafio de Vênus com a energia de Plutão, que vai ficar um bom tempo aí, vocês no 10º setor nessa semana? É o momento que, de repente, vocês, em relação ao que vocês buscam, em relação ao que vocês almejam, o que vocês querem, os seus objetivos, ou na verdade aquele objetivo principal. De repente você pode sentir um impulso venusiano que chega e vem testar se você está pronto para se desapegar de algumas coisas para viver esse novo fluxo que você está vivendo. É o Vênus conversando com Plutão. Então o Vênus chega e fala assim para todos vocês. Isso é você conversando com você mesmo. Pô, isso que eu estou buscando, isso que eu estou querendo, estou percebendo que está aparecendo uma nova realidade, um novo fluxo, sabe? Meu coração está pulsando que eu vou conseguir chegar lá com bastante disciplina, com bastante esmero, e de repente você fala, pô, mas para eu fazer isso eu preciso me desapegar disso. Se você ficar segurando esse desapego, e não seguir esse fluxo do seu coração, você está travando a sua própria energia pessoal e aquele objetivo, que de repente pode ser um objetivo muito bacana a ser conquistado por ti, começa a se enfraquecer. Como que uma coisa nova, olha aí, isso tem tudo a ver com Plutão. Como que uma coisa nova pode chegar para você, que é essa renovação de Vênus, se você está com a sua energia cheia? Muitas vezes a gente precisa reciclar ou mesmo tirar algumas coisas da nossa vida para que aquilo que a gente realmente queira possa se encaixar em nós. Então esse é o trabalho plutoniano que ainda vai ficar um bom tempo aí, mas o Vênus está desafiando isso. Então será que o seu bem-querer, o seu gostar, o seu afeto não está precisando esvaziar alguma coisa para que a energia venusiana chegue e você, com disciplina e foco, mantenha isso e aquilo que realmente vibra dentro de ti seja vivido? Olha que bacana! Todas essas mensagens se encaixam em qualquer experiência ou prioridade da sua vida. E se você tiver essa ousadia, muita disciplina e manutenção dessa força, ok? Tudo conspira a seu favor. Depende unicamente de você a coragem de cortar ou reciclar coisas para que o que realmente é seu chegue para ti. Agora vamos falar com o signo que ficou em 11º na semana. Vamos conversar com os piscianos. Piscianos, como que vocês estão vivendo este ponto lunar, que é a cabeça do dragão? Que é um ponto lunar, não é um planeta, que vocês conseguiram a liberação de uma energia muito intensa que estava aí. O Netuno já tinha saído, recentemente saiu Saturno. Vocês só ficaram com este ponto lunar kármico que fala, chegou o momento de se libertar. Então, como que você está trabalhando isso? O 11º setor é o setor das interações, dos grupos, dos amigos, da sociedade, da sua vida no sentido da sua interação. Tanto no sentido virtual, como também no sentido presencial.
Eu vou colocar esse ditado que eu uso muito nos vídeos aqui e eu vou colocar ele para vocês. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, como que você medita nisso? Como que eu me carrego vibracionalmente quando eu estou vivendo com os grupos que eu escolhi conviver? A energia tá boa, tá legal? Isso só potencializa essa libertação da cabeça do dragão que está aí. Se pelo contrário, tudo tem dois lados para todos os signos com essa renovação de Vênus. Se pelo contrário, quando você está envolvido com o que você considera amigos, sua vida coletiva, os grupos que você escolheu conviver, você percebe que a sua energia fica densa. Você fala assim, pô, não tá legal aqui. Eu chego bem quando eu tô ali interagindo, conversando com todo mundo, eu não saio bem. Chegou o momento de você selecionar isso. A força de Vênus cobra esse tipo de libertação impactando a cabeça do dragão que está aí. Se libertar de contatos, de amigos, de energias que estão muito densos. Não que você, se você tiver essa capacidade, mas vocês são piscianos. Tipo, você tá com amigos, com, sabe, ligações, quando você interage, eles estão muito densos e eles procuram você, de repente, para continuar a manutenção dessa energia densa deles. Se você conseguir se isolar, tipo, essa energia não me pega, colocar em uma energia densa, eu coloco uma energia sutil. Eu dou sempre o antídoto, eu sempre propago a cura. Eu não entro nessa energia, eu não fico mal. Maravilha se você conseguir se blindar. Já pelo contrário, se você não consegue, se afaste dessas interações. Como eu disse, até no mundo virtual, ou mesmo na TV, no rádio, nos filmes, procure colocar a partir dessa renovação de Vênus energias boas, energias que te enaltecem. Aí alguns podem falar assim, ah, mas está tudo tão denso, está complicado. Cara, a partir do momento que você começar a selecionar o que você assiste na TV, sabe, de repente, vou falar isso, no Netflix, as séries. Ah, eu não assisto Netflix, mas de repente você está aqui no YouTube, os vídeos do YouTube que você conecta, você tem que se carregar de energia boa. Aí você trabalha essa libertação que está sendo proposta por esse ponto kármico que está aí, que representa diretamente a cabeça do dragão. Então é o fogo purificador do dragão. Você tem essa possibilidade. Se continuar poluindo a sua energia com essas interações errôneas que te densificam e fazem o seu afeto, a sua energia bacana, de alto astral, toda hora vir para baixo astral, quando vê tá falando mal dos outros e isso, aquilo. Tem gente que não sabe falar de assuntos, só sabe falar de pessoas. Evita isso. É um momento, nessas semanas com a renovação de Vênus, de você firmar em você energias de alto astral. Procure ser bastante seletivo nisso e você verá que os bons resultados virão como um passe de mágica. Continuar se densificando, não se queixe se os frutos vierem amargos. Acho que deu para entender, né? Está na mão de vocês, trabalhe isso em qualquer experiência da sua vida. Agora o signo que ficou por último, eles já devem estar super brabos comigo, porque eles sempre são os primeiros, mas a energia astral da semana fez isso. Vamos conversar com quem agora? Vamos trocar uma ideia com os arianos. Arianos, vocês caíram no 12º setor. Como eu sempre digo para vocês, o 12º setor representa a possibilidade de você enxergar todos os 11 setores dos 12 que existem na astrologia. Então é um setor de compreensão, é um setor de lucidez. Olha como Vênus conversa com vocês. Vênus, ele está encerrando, olha como tem tudo a ver com o 12º setor. Ele está encerrando o seu ciclo na energia pessoal de vocês. Quais foram os aprendizados venusianos que vocês tiveram, arianos? Ou seja, você aprendeu que muitas vezes gostar de uma coisa não quer dizer que aquela coisa é boa? Olha aí, vou repetir isso. Gostar de uma determinada coisa não define que literalmente isso será bom para você. Existem alguns, vou dar alguns exemplos para vocês. Existem algumas pessoas que parece que têm um imã de atração com relacionamentos tóxicos, com propostas de realizar algo que quase sempre não dá certo. Brincando, são aqueles seres que estão associados à má sorte. Pô, parece que tem gente que é assim.
Vocês estão com o Quirón aí há um bom tempo. Quando o Quirón entra no signo, ele demora demais para sair. E ele está recebendo a energia de Vênus nesse fechamento até quinta-feira. Sexta é outra proposta. O que você aprendeu? Você consegue enxergar, tipo, isso aqui não serve para mim, não quero mais. Por mais que eu goste, não serve, tiro de lado. Quantas vezes é difícil a gente fazer isso, né? A gente tirar uma coisa que a gente fala, pô, eu gosto, mas percebi que literalmente não se encaixa na minha vida. Você tem que trabalhar essa limpeza. Você tem que trabalhar essa purificação da sua alma, seja no que for. Quantas vezes uma pessoa gosta demais de uma coisa e não leva o melhor jeito para fazer aquilo? Se a pessoa, não, porque eu quero fazer isso e aquilo. Aí quando começa a fazer, fala, caramba, eu não sei fazer isso, mas eu gosto tanto, eu queria tanto fazer isso. Você não deve insistir em erros. Olha aí, vou repetir isso. Você não deve insistir em erros. Este é o sentido da compreensão do 12º setor. Tá tudo lançado para vocês enxergarem com clareza, entendeu? Agora os 11 setores anteriores, tudo que realmente não se encaixa mais. Aquilo que você traz o aprendizado, por mais que você goste, que não vale mais a pena você persistir. Se você tiver essa coragem auspiciosa, você vai perceber que os caminhos certos para aquilo que realmente você tem que fazer, que é a expressão do Vênus, você terá a possibilidade de enxergá-los. Mas enquanto persistir em velhos erros, você não terá essa possibilidade. Está tudo lançado para que você limpe a sua alma com o Quirón que está aí, não gastando mais seu tempo, por mais que goste, em coisas que realmente nunca vão mudar. Pegaram? É isso que eu tenho para falar para vocês. Esta é a energia para os 12 signos com essa renovação fantástica de Vênus que vai nos acompanhar por muitas semanas. E como eu falei no início do vídeo, não se esqueçam, dia 9 de junho, é a próxima segunda-feira, vocês têm um encontro comigo aqui no YouTube, um super liveão de radiestesia. Para você se assegurar que você não vai esquecer, se inscreva nesse evento. A Luísa Tamer possivelmente já colocou fixado no chat. Tá vendo esse vídeo depois? Olha o comentário principal e fixado aí. Se inscreve, baixa o material de radiestesia que você de repente não tem e gostaria de ter, um material fantástico para você aprender dia 9 comigo a medir as energias através do pêndulo. Por mais que você nunca tenha ouvido falar de radiestesia, chegou o momento de você aprender comigo como lidar com esse tipo de força. Você pegar o pêndulo com consciência, eu vou ensinar isso nessa live, você pode medir qualquer experiência da sua vida, detectar qualquer coisa que esteja travada e não esteja fluindo, e através de gráficos radiônicos, técnicas específicas, você começar a harmonizar esse tipo de força em relação ao que é importante para vocês. É extremamente mágico. Radiestesia radiônica, você poderia até colocar como sinônimo magia. Quer aprender a fazer comigo de uma forma simples, de uma forma direta? Esteja junto comigo dia 9 que você vai aprender o que é radiestesia radiônica. Já conhece e quer descobrir como eu lido com isso? Anota aí, 9 de julho junto comigo, se inscreve no evento, já falei, link aqui no comentário principal ou no chat, você está aqui comigo ao vivo, baixa esse material e já começa a desvendar esse universo fantástico. Estou esperando vocês, próxima segunda-feira. E finalizando o nosso bate-papo, como eu sempre falo, está aqui meu site, newtonschutz.com.br. Assim que terminar a live, coloca esse endereço aí, newtonschutz.com.br, tem muito material gratuito de leitura, tem a reflexão astrológica, tem o blog com a síntese de tudo que nós conversamos a semana anterior, porque na astrologia tudo se interliga, tem muita coisa legal gratuita para você acessar. E tem também, caso você queira estudar comigo, vai ser uma alegria ter você comigo, os meus cursos. Clique em cursos online, sem compromisso. Você tem cursos de astrologia, cabalá, numerologia, radiestesia e radiônica, mas já dou uma dica, se você gosta disso, espera segunda-feira, que vai ter uma oportunidade fantástica para você estudar comigo com um custo bem pequeno, e também vários cursos que eu já ministro há quase 4 décadas. E você vai ver
que todos esses meus cursos são profissionalizantes. Você recebe um certificado no final. Eles podem ser parcelados em 12 vezes e todos praticamente já estão atualizados. Além de você acessar esse conteúdo, você tem um material fantástico de apoio e o meu apoio também online e da minha equipe através do chat ali na plataforma dos cursos e também a energia de você mandar um e-mail com seus questionamentos e eu te ajudar. Então, não estuda comigo quem não quer. Por quê? 7 dias de garantia. Adquiriu o curso, recebeu as aulas iniciais, não curtiu? Maior prazer ter recebido você. Até o 7º dia você pode pedir a sua restituição de forma integral. Dá uma olhadinha. newtonschutz.com.br, clique em cursos online. Estou esperando vocês. É isso, galera. E amanhã, 10 horas, estamos aqui com o Tarô. Grande beijo na sua mente e no seu coração. E como eu sempre termino os meus vídeos, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Amanhã, 10 horas, aqui com o Tarô.